Olá, você que está ligado aí, um forte abraço para você. Aqui é Aloísio Penido para mais uma live. Você que tem estado comigo aí, que Deus te abençoe, te proteja nesse tempo de incertezas, nesse tempo de dificuldades, problemas sérios que as pessoas estão enfrentando. Mas olha, a palavra de ordem nesse tempo é fé. Você tem que acreditar que a esperança está retomando, a esperança está de volta. Então você tem que acreditar nisso, não perca a esperança. Nós estamos vivendo ainda um período de incertezas, mas você tem que acreditar. Aliás, a crença é algo que mantém as pessoas em pé. A crença faz diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. A própria medicina já tem comprovado que as pessoas de fé, elas têm mais condição de vencer a cada dia. Então, fé não é só para quem é cristão, para quem é evangélico. Fé é algo essencial à vida de qualquer pessoa. Basta você pensar no seguinte: quando o ser humano foi criado, Deus colocou no ser humano apenas os sentidos. E são 5 os sentidos que nos norteiam, não é? O sentido da audição, da visão, do olfato, do paladar, do tato. Esses sentidos, quando o ser humano foi formado, Deus colocou em nós porque eles eram suficientes. Porque havia uma relação íntima entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Porém, com a queda do ser humano, porque a gente conhece a história da queda, então esses sentidos não foram mais suficientes. Eu costumo inclusive dizer que até a queda o ser humano não precisava de crer, o ser humano não precisava de ter fé. A fé foi como um sentido a mais colocado à disposição do ser humano, porque ele perdeu esse relacionamento íntimo com Deus. E nós, como seres humanos, nós necessitamos de um relacionamento com Deus, que é um ser espiritual. Com a queda, o ser humano perdeu este relacionamento. E é muito simples você entender isso. Por quais razões? Eu menciono. As plantas surgiram da terra. Elas precisam da terra para ter sobrevivência. Se você tira uma linda rosa da terra, pouco tempo depois ela vai secar, vai morrer. Ela precisa da terra. Os peixes surgiram onde? No mar. O que acontece? Os peixes vão morrer fora da água, porque eles surgiram da água. Da mesma forma, os animais surgiram da terra, eles se alimentam da terra para sobreviverem. São alguns exemplos que eu dou para você para dizer o seguinte: o ser humano veio de Deus. O ser humano não é humano, é um ser espiritual humanizado. É um ser espiritual que veio de Deus, precisa ter um relacionamento com Deus para existir. Então esse ser tem que ser um ser que acredita em um ser superior, em um ser criador. E é isto que faz diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Desde a queda do ser humano, o ser humano perdeu então esse relacionamento com o divino.
E aí o próprio Deus, ele aguçou o sentido da fé, colocou no ser humano esse sentido da fé, para que o ser humano pudesse voltar a ter esse relacionamento íntimo com Deus, para poder continuar tendo vida, porque há pessoas às vezes que estão vivas, mas não têm vida real, porque lhes falta fé, lhes falta acreditar. E por outra, há pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, mas que acreditam. E para você ser uma pessoa vitoriosa, você tem que acreditar. É por isso que o próprio Senhor Jesus, ele diz, tudo é possível para quem? Para quem acredita. E a crença gera em você esperança. E é por isso que eu digo, a esperança está sempre renascendo na vida das pessoas que acreditam, na vida das pessoas de fé. Se você é uma pessoa de fé, você é alguém que pode esperar coisas novas. Se você não tem fé, você se autodestrói, porque num tempo de pandemia como este, em que as pessoas estão isoladas, as pessoas perdem o emprego, perdem a empresa, perdem o convívio, perdem também a esperança. E o que nos dá esperança é exatamente a fé. Então esse é um tempo que você tem que ser uma pessoa de fé, e se você tem dificuldade para isso, procure orientação, porque você tem que acreditar. Quem acredita vence. É a fé que faz diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Se você tem fé, você tem até mais chance de se curar de uma enfermidade física, se curar de uma enfermidade emocional. Se você tem fé, você tem condição de superar os obstáculos. E nós vivemos num tempo em que a corrida agora é aquela corrida de transpor obstáculos. Você transpõe um obstáculo, aí você vê outro à frente, você pula aquele obstáculo e você vê outro à frente, você continua correndo e vencendo obstáculos a cada dia. O maior obstáculo que nós temos que vencer hoje é a desesperança. E você precisa retomar a esperança. Para retomar a esperança, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ser uma pessoa de fé. E tem que se aplicar aos estudos, para você ficar antenado com tudo que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo de hoje? São sinais que estão se mostrando. E os sinais, eles se mostram e precisam ser interpretados. Às vezes, os sinais são mal interpretados. Os políticos, por exemplo, os governantes, alguns deles viraram até motivo de chacota, viraram matéria nacional, por estar o quê? Baixando decretos que vão levar a cidade à falência. Fecha o comércio, fecha as igrejas, fecha o trabalho que as pessoas fazem como autônomos, traz pânico, traz medo, insegurança. A insegurança, o medo, o pânico geram a depressão. As enfermidades aumentam, porque quando você adoece da alma, a doença da alma, ela é percebida no corpo. Então, como explicar que estão se importando com a vida, estão se importando com a saúde e fazendo das pessoas doentes, fechando os prontos-socorros da alma. Quais são os prontos-socorros da alma? As igrejas, os lugares de culto, os lugares de celebração. O ser humano é um ser que foi criado para ter convivência, ter comunhão. Como explicar esses decretos?
Como explicar a proibição de uso de medicamentos devidamente, não é? Autorizado pelos médicos, prescrito como cloroquina e outros mais. Está provado que em algumas partes da África o índice de contaminação tem sido muito menor do que em países desenvolvidos, porque eles tomam a cloroquina para se prevenirem de outras enfermidades verminosas e até malária, e vem o vírus e as pessoas estão protegidas. Enquanto que em nosso país, em nossas cidades, proibidos, inclusive, né, de fazer uso de medicamento, as pessoas são infectadas e quando vão tomar o medicamento já não tem mais jeito. Um especialista estava dizendo que se fosse autorizado tomar devidamente prescrito pelo médico, cloroquina e as demais medicações que fazem parte do kit, se fossem tomados preventivamente, talvez não morreria metade das pessoas que têm morrido no Brasil. No estado de Minas Gerais, nós percebemos pelos índices que o número aumentou, mas na verdade é porque a contagem do número de mortos foi retroativa e deu esse índice de crescimento. Em Juiz de Fora, o número caiu, tem caído, graças a Deus por isso. E eu creio que agora, não é, quinta-feira, o prefeito da cidade vai estar liberando o funcionamento da cidade quase que num todo, estará liberando também com as devidas restrições as celebrações das religiões, das igrejas evangélicas, e já é tarde, porque se tivesse feito isto anteriormente, muitas pessoas não estariam procurando os pronto-socorro ou os pronto-socorros por causa de doença física, porque muitas pessoas ficam libertas de depressão, de angústia, de males, de transtornos, porque ouve uma palavra de um pastor, de um líder religioso, recebe uma oração, uma palavra de estímulo. Então, gente, é hora de pensarmos em ter gestores nas funções de executivo, seja nos municípios, nos estados, no país, que sejam capazes de fazer uma interpretação correta dos sinais e não tomar medidas descabidas, medidas radicais, com decretos absurdos. Já há comprovação de que, na verdade, muito do que tem sido dito a respeito desse vírus é sim manipulação de políticos que querem permanecer no poder, mas essas questões virão à tona. A boa notícia que tenho para você é que você deve manter esperança. Você que mora aqui em Juiz de Fora, como é o meu caso, e de outras cidades, eu creio que de fato, mesmo antes da vacinação que está sendo aí experimentada e que em breve estará sendo colocada à disposição, os índices vão diminuir de pessoas infectadas e a gente vai ter um novo normal. Um novo normal porque as coisas dificilmente voltarão a ser como eram, mas haverá um novo normal. Talvez o uso de máscara seja algo mais prolongado, distanciamento, lavar as mãos, o uso de álcool gel. Quero terminar com uma notícia muito triste também lá no Líbano, né? Muitas pessoas morreram tragicamente, uma tragédia. Aliás, as tragédias acompanham a humanidade. Só que as tragédias têm aumentado porque a gente está também numa trajetória de colisão, não é? O mundo tem se encaminhado para um desfecho em que os países vão estar se unindo para a formação de um governo mundial, e esse governo mundial vai governar por um tempo
até fazendo acordos de paz entre Israel, palestino, um governo de paz, um governo de prosperidade, mas depois esse governo mundial se voltará contra as pessoas, contra a religião, e vai ser uma tragédia total. Então, as tragédias acompanham o ser humano. Por isso eu digo para você, você que acredita ainda pode ter esperança. Sabe por quê? Na cultura judaica a gente tem ciclos, né? A criança de 1 a 4 anos tem um ciclo, dos 4 aos 13, 14 outro ciclo, dos 14 aos 21 outro ciclo, da juventude, dos 21 para frente a maturidade, e depois que a vida acaba, eles acreditam que um novo ciclo se inicia mesmo, entendeu? Então a nossa vida não termina aqui. A gente começa como criança, adolescente, jovem, adulto, e depois a gente envelhece e acha que acabou não, filho. É o começo, sabe por quê? Só quem tem esperança tem razão para viver, não importa a idade. Quem não tem esperança, quando vem a idade, vem a velhice, se desespera. Quando vem uma virose como esta, ameaças, a pessoa se desespera. É tempo de você ter esperança. É tempo de você acreditar, sabe por quê? Depois desse ciclo, você não teve ciclos na vida? Você foi criança, você que já tem a minha idade, né? Porque eu estou falando também para crianças e adolescentes. A vida tem ciclos: infância, adolescência, juventude, casamento, maturidade, envelhecimento. E aí, acaba por aí? Óbvio que não. O ciclo continua, só que não continua aqui. Mas continuaremos como nós somos. Eu continuarei como eu sou. Essa é a esperança que me move, é a esperança que tem que te mover. A gente tem esperanças aqui, são passageiras. Vai voltar um novo normal, o comércio vai reabrir, as igrejas vão voltar a se reunir, a vida vai continuar, a sua parte esportiva, academia e tal. Mas é uma esperança passageira. Agora é uma esperança que nunca acaba. Qual a esperança? Que a vida continua, o ciclo continua. Nós não existíamos, passamos a existir, nascemos. Nós existimos, deixaremos de existir nesta vida, mas o ciclo vai continuar. E o ciclo continuará não diferente do que eu sou aqui. Continuará como eu sou aqui. Só que não haverá os dissabores que temos aqui. Você já pensou uma vida assim? Você não gostaria de ter aqui uma vida assim? Uma vida tranquila, de paz, de realizações, sem diferenças de brancos e negros, de ricos e pobres, de analfabetos e de cultos, todos no mesmo nível. Se você acreditar, se você for uma pessoa de fé, você vai experimentar isto. E aí sabe como a gente vai ser? A semelhança de Jesus. Semelhantes a Ele. Está lá na palavra, na Bíblia Sagrada. Assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Romanos capítulo 8, leia lá a partir do verso 13. Nós vamos ser como Ele é. E que mundo vai ser esse? Como o mundo do Gasparzinho, como espíritos ambulantes? Não! Ressuscitaremos com corpos como o que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Não se resume a essa vida. Para esta vida, temos que acreditar que dias melhores virão, e virão mesmo, principalmente porque é um ano de eleições, é um ano que vai fazer diferença. Então nós podemos ter dias melhores se a gente escolher certo. Mas a nossa esperança, quem tem fé, quem acredita, não se resume aqui. Nós teremos uma vida ainda melhor do que esta. Ok? Aqui é Aloysio Penido e é muito bom estar falando com você. Gostaria que você compartilhasse aí com outros, não é? Essa live, você que está no Instagram, você que está no Facebook, no Twitter, no YouTube. Se inscreva, compartilhe. E eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco, Roberto, lá dos Estados Unidos, Solange, forte abraço para você,
Jacira, obrigado, Jacira. Também você, Sirlene, forte abraço. Temos aqui também a manifestação da Jacira, né? Falando sobre a somatização das enfermidades em virtude das igrejas fechadas. É isso aí. Mafalda, Deus abençoe, está conosco também. Murilo, boa noite, forte abraço, te agradeço por suas palavras, Murilo. Andréia, forte abraço. Luizinho, forte abraço para você. Muitas pessoas que estão com a gente, não dá para colocar no vídeo, mas eu quero aqui agradecer, acho que muitas pessoas, talvez não dê, mas eu vou fazer a leitura aqui. Samuel, forte abraço. Silvia, forte abraço. Ilza, Tereza, Alerte, acho que é isso. Várias pessoas que não dá para identificar o nome aqui. Poli, Amanda, Javan, Ferreira, Siqueira, Lu Dias, Mauricéia, Leandra, Rose, muitas pessoas. Quero agradecer a todos vocês, forte abraço, muito bom falar com vocês. E amanhã a gente faz uma interrupção, eu tenho uma palestra também usando as minhas redes sociais a partir das 20 horas, você pode participar, mas na quinta e na sexta-feira estaremos de volta. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe rique e prosperamente, é o desejo do meu coração. Muito obrigado por você estar aí me acompanhando.